estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Ana e estarei com vocês nessa aula de robótica. Para começar, eu preciso que você pegue o seu caderno, sua folha de registro, coloque a data de hoje, aula 2, robótica. E aí, colocou a data? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o conceito tecnológico da estrutura. E o que é estrutura? Observe a sua definição. Estrutura é o que faz algo ficar firme, o que dá sustentação à construção, ao corpo, ao objeto. Agora, vamos ver alguns exemplos de estruturas? Observe ali, estrutura de uma casa, estrutura de uma ponte, estrutura de telhado, estrutura de automóvel e a estrutura do corpo humano, que é o esqueleto. Observe ali, nós temos estruturas móveis, que estão marcadas com círculo vermelho, e estruturas fixas. O nosso corpo precisa de estrutura para ficar em pé e para se movimentar. Então, o esqueleto também é uma estrutura. Vamos a mãos à obra? Agora, eu preciso que você pegue o seu caderno, coloque o número 1, que é a nossa primeira atividade. Observe ali. Desenhe um quadrado no seu caderno ou folha de registro. Vou dar um tempinho para que você desenhe. E aí, conseguiu fazer o seu desenho? Agora eu vou mostrar para vocês algumas peças que nós vamos utilizar aqui. Nós vamos precisar de 4 vigas, 4 conectores e 4 eixos. E eu vou formar um quadrado, como está na tela. Observe aqui. E também eu vou criar uma viga também com mais 2 peças, que vão formar a viga. Ali nós temos 2 pecinhas amarelas e 2 pecinhas vermelhas. Agora eu vou fazer a montagem. Olha aqui, eu tenho umas pecinhas, então eu vou encaixar 2 eixos aqui. Agora eu vou encaixar aqui outros 2 eixos. E vou
vou iniciar a minha construção. Eu encaixei os eixos, agora eu vou encaixar formando um quadrado aqui, e o outro aqui. E para que ele fique fixo, eu vou colocar o conector. Já conectei. Agora eu vou colocar a outra viga aqui. Ela encaixou. E o conector para fixar. Tudo bem. Formei um quadrado, observe. Essa estrutura de quadrado, observe que ela é móvel. Olha aqui, ó, ela se movimenta. Então, ela é móvel. Mas se eu quiser uma estrutura fixa, então, por isso eu fiz essa viga aqui, ó, com essas peças. Agora eu vou encaixar aqui, ó, virar do outro lado. E vou encaixar essa viga aqui. Será que essa estrutura vai ficar móvel ou fixa? Olha aqui. Ela não se movimenta, ó, ela ficou fixa. Olha só, como ela ficou com essa viga, ela ficou fixa, ela não se movimenta. Agora, nós vamos verificar a nossa próxima atividade. Faça um traço dentro do quadrado conforme o modelo abaixo. Então, vocês vão fazer lá no quadrado que você já desenhou, um traço perpendicular conforme o modelo aí. Vou dar um tempinho para que você faça. E aí, fez o traço? Então, agora nós vamos para a atividade número 3. Qual figura geométrica plana se formou dentro da estrutura que tem o formato quadrado? E quantas dessas figuras planas você observa? Vou dar um tempinho para que você registre no seu caderno. E aí, conseguiu encontrar a forma e quantas são? Observe na tela. No desenho que vocês fizeram, ao colocar uma linha perpendicular no quadrado, nós formamos triângulos. E quantos são? 2 triângulos. Na nossa montagem, também ao colocar a viga dentro do quadrado, nós formamos 2 triângulos. E vocês viram que o formato quadrado ficava móvel. E quando eu coloquei uma viga, ele ficou com formato triangular e ficou fixo ou rígido, ou seja, não se movimenta. Então, lembrando dessa informação, é a próxima atividade. Registre abaixo de cada estrutura se ela é móvel ou rígida. O que é rígida? Fixa, que não se movimenta. Você desenha um quadrado, um triângulo e abaixo você vai escrever se essa estrutura é móvel ou rígida. Vou dar um tempinho para que você faça essa atividade.
aí, conseguiu preencher? Eu vou demonstrar aqui, ó. A estrutura em formato quadrado, ela ficou móvel. E uma estrutura em formato triangular, ó, ela fica fixa ou rígida, não se movimenta. Então, observe a resposta na tela. Ali nós temos o quadrado móvel e o formato triangular rígida. Vou dar um tempinho para que você preencha, caso você não tenha terminado. E aí, conseguiu preencher? Falando sobre estruturas rígidas, onde podemos encontrá-las? Observe ali alguns exemplos. Lembrando que os triângulos deixam as estruturas rígidas, então em construções em que precisa que fique rígido, fique fixo, elas são utilizadas, como ali na construção de uma ponte. Observe que está marcada com um círculo vermelho ali a ponte, e também na construção de telhados também está marcado com um círculo vermelho. Também podemos encontrar estruturas rígidas na construção do telhado das quadras poliesportivas. Se vocês observarem na escola de vocês, quando vocês puderem observar, vão ver que tem um formato triangular na estrutura do telhado da quadra. E das casas também. Observe ali. Dependendo do tipo do material que será utilizado para fazer o telhado, tem um formato ali que vai ter mais ou menos triângulos. Lá na construção civil isso é chamado de tesouras. Então, pensando nisso, estamos falando de estrutura, de casas. Vocês lembram dessa história? Da história dos 3 porquinhos? Vamos relembrar um pouquinho essa história? Então, na primeira tela, vocês estão vendo ali, o primeiro porquinho fez uma casinha de palha. Veio o lobo mau e derrubou, porque a casinha de palha não tinha uma estrutura fixa, né? Então, ela não resistiu. O próximo porquinho fez uma casa de madeira, mas também não fez uma estrutura fixa, né? Ele não cuidou dessa estrutura. Então, o lobo veio, assoprou e ela também caiu, ela não resistiu. E então, o terceiro porquinho fez uma casa de tijolos, com uma estrutura reforçada, rígida, e ela não caiu, ela ficou fixa, né? Então, pensando nessa história, nós vamos para a nossa próxima atividade. Número 5. Desenhe a estrutura da casa do porquinho, conforme o exemplo da tela. Vocês vão fazer esse desenho no caderno de vocês ou na folha de registro. Vou dar um tempinho para que você faça o desenho.
E aí, conseguiu fazer o desenho? Agora nós vamos fazer uma experiência. Observe aqui. Olha aqui, eu fiz uma montagem de uma estrutura se baseando na casinha dos porquinhos. Olha aqui, ela não tem o formato triangular completo, né? Está faltando uma viga. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não sou o lobo mau, então eu não vou assoprar, mas eu vou bater. O que vocês acham que irá acontecer? Será que vai cair? Será que ela vai resistir? Vamos ver? Ela caiu, ela não resistiu. Então, a partir dessa observação, nós vamos para a atividade número 6. Observando a experiência, registre o que aconteceu. Vocês vão escrever o que aconteceu. Ele ficou, ele caiu, o que aconteceu? Registre aí no seu caderno. E aí, registrou o que aconteceu? Vamos conferir a resposta? Então, a casa não tinha estrutura rígida e caiu. Vou dar mais um tempinho para que você escreva. Agora, vocês vão voltar lá no desenho que vocês fizeram da casinha do porquinho e vão traçar uma linha, conforme o exemplo que vai aparecer na tela. Uma linha horizontal bem ali próximo ao telhado. Então, vocês vão passar essa linha. Vou dar um tempinho para que vocês façam isso.
E aí, fez a linha? Agora eu vou fazer outra experiência. Observe aqui. Então, como eu demonstrei para vocês, porque ela não tinha o formato triangular inteiro, ao bater, a estrutura caiu, certo? Agora, eu vou colocar uma viga em cada lado, formando agora a estrutura triangular. Vocês estão vendo aqui, ó, o formato de triângulo. E agora, será que vai cair? Será que vai ficar fixa? Vamos testar? Olha só, agora não caiu. A estrutura ficou fixa, ficou rígida. E é isso que vocês vão preencher na próxima atividade. Observe na tela. E agora, registre o que aconteceu com a casa do porquinho. Vou dar um tempinho para que você escreva. E aí, conseguiu registrar? Vamos ver a resposta? Então, as vigas em formato de triângulos deixaram a estrutura rígida e o telhado não caiu. Vou dar mais um tempinho para que você registre caso não tenha terminado. Então, além das estruturas rígidas, fixas, nós precisamos, em alguns momentos, de estruturas móveis. Temos um exemplo da porta pantográfica, que é uma estrutura móvel. Vamos ver um videozinho com um exemplo de uma porta pantográfica?
Vocês viram que legal a porta pantográfica se movimentando? Vocês observaram que os formatos de quadrado se movimentavam? Nós temos mais um exemplo também, que é o cavalo autômato gigante. Observe na tela. Nós temos ali o conceito tecnológico da estrutura. E vocês vão ver na tela marcado ali a estrutura em formato triangular, ela não vai se mexer, ela vai ficar fixa. Vocês vão observar no vídeo daqui a pouco. E o formato quadrado, vocês vão ver que ele vai se movimentar, assim como a porta pantográfica. Agora vamos ver um vídeo bem bonitinho da Escola Municipal Dona Lulu, da professora Elaine Soares e os alunos da EJA que construíram esse cavalo autômato muito bonito. Vocês viram que interessante o cavalo autômato? Então, demonstrando essa questão da estrutura móvel, olha aqui, ó, eu tenho uma estrutura parecida com a porta pantográfica. Olha aqui, ela faz esse movimento. Aqui ele é um quadrado e ele permite esse movimento. E como que você faz isso? Você vai precisar cortar 6 pedacinhos de papelão, vai encaixar, olha aqui, formando 3x, e você vai encaixar nas pontas, e ele vai fazer este movimento. E sabe o que você pode construir com isso? Um brinquedo, um monstro extensível, olha que legal. Você pode brincar com ele, ó. Você viu que interessante? Dá para fazer um brinquedo e você ver na sua mão esse movimento, olha, da estrutura móvel. E como eu construí? Quais materiais eu utilizei? Eu utilizei papelão, colchete bailarina e papéis coloridos. Então, observe aqui o papelão, né, que foi usado na estrutura. O colchete bailarina, que é isso aqui, ó, como se fosse ele é redondinho aqui, ele tem umas perninhas para você encaixar e ele vai permitir esse movimento aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. E o papel colorido para enfeitar. Aí você pode fazer o seu monstrinho do jeito que você quiser. Então, vocês viram? Vocês podem experimentar as estruturas. E se eu colocasse umas bases aqui? Será que ele iria se movimentar? Não, ele ficaria fixo, mas aqui eu preciso de movimento. E aí, gostaram da aula de estrutura? Espero que tenham gostado. Até a próxima! Tchau!